Bom dia, irmãs, irmãos. Vamos nos debruçar diante da palavra de Deus. Como é bom nós cantarmos hinos bíblicos, hinos que falam a verdade, depois de uma aula tão enriquecedora, na nossa EBD. Louvado seja Deus por se apiedar desse pequeno rebanho ainda. Irmãos, vamos então à 41ª parte, 41ª exposição dessa carta aos Hebreus, da nosso estudo. Chegamos ao fim da carta, o último trecho, o último capítulo, Hebreus 13, de 18 a 25. Abram suas Bíblias comigo, Hebreus 13, de 18 a 25. Nós vamos olhar para esse trecho sob o título Últimos Pedidos do escritor dessa carta. Últimos pedidos, últimas instruções. Ele fecha a carta com algumas coisas teológicas, algumas coisas doutrinárias, reforça o seu ensino e dá também orientações práticas para a igreja, para os hebreus, para que eles permaneçam firmes na fé e não apostatem da fé, Vamos lá, vamos ler o trecho. Versículo 18: Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Senhor, que os olhos e os ouvidos dos nossos corações sejam abertos nessa manhã, para que possamos ouvir a voz do Teu Espírito. O que o Espírito diz às igrejas. Que todos, Senhor, possamos aqui nessa manhã, e aqueles que vão ainda ouvir essa mensagem, possam ouvir Deus e não homem. Que possam receber essa palavra como de Deus e não dos homens, como de fato ela é. E que assim todos sejam edificados, sejam salvos, sejam consolados pela Tua palavra, reanimados, alegrados nela, e que assim, Senhor, a Tua igreja continue levantando a bandeira de Jesus Cristo neste mundo. Ó Deus, fortaleça o Teu povo através da Tua palavra, e que esse alimento e que essa palavra gere frutos, não volte vazia, mas que ela gere frutos para a Tua glória e para o nosso bem. Assim te pedimos, Senhor, nesse momento tão sublime de nos debruçarmos diante da Escritura, diante dessa solenidade, nós os agradamos em santo temor. E assim pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, o que nós já vimos aqui nestas últimas exposições do capítulo 13 de Hebreus, fechando a carta? Ele está terminando então a sua carta. Ele já conclamou a igreja, aos hebreus, a obedecer e a seguir os passos dos seus guias. Nós vimos lá aqui nesse capítulo 13, duas pregações anteriores. Vimos que esses guias eram homens que deram testemunho de vida. Guias são os seus presbíteros, os seus pastores, os líderes da igreja local, e eles deram testemunho de vida e foram fiéis até a morte. No versículo 7 ele chega a falar que olhem para a vida desses homens que foram fiéis até a morte. Então muitos já não estavam mais presentes aqui, já estavam na glória, já tinham morrido.
Então ele conclama: imitem a fé deles, olhem para eles. No versículo 17 ele fala já dos guias que estavam ainda presentes e guiando aquela igreja presentemente, e fala assim: olha, esses homens estão gastando a sua vida, por assim dizer, em prol da sua igreja. Então imitem a fé deles também, obedeçam e sejam submissos porque eles vão prestar conta diante de Deus pelas vidas de vocês. Então faça com que o trabalho deles seja o menos pesado possível, como se isso fosse possível. Então ele conclama isso. Mas acima de tudo, ele diz que há um supremo pastor, no versículo 8, que é o mesmo. Ele cita a imutabilidade de Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, eternamente será. Esse é o guia que nós devemos imitar, seguir de fato. Como os demais guias humanos estão seguindo a Jesus, que nós também sejamos assim. Acima deles, então, está o guia eterno, que é Jesus Cristo. Esse é o guia supremo de todo o rebanho e que guiou até mesmo seus próprios guias, homens, presbíteros da igreja. Vimos também que o evangelho é radical. Ele diz ali que o nosso altar nunca será ocupado por pessoas que baseiam a sua fé em rituais religiosos ou doutrinas estranhas. Essas pessoas não comerão do altar verdadeiro de Jesus Cristo. Eles não têm esse direito se apoiarem em outra forma de comunhão com Deus, entre aspas, que não seja através de Cristo, que foi o assunto da carta toda dele. Nada é por obra, mas somente por graça, ele ensina ao longo da carta. Cristo foi aquele que nos introduziu no verdadeiro tabernáculo, no Santo dos Santos. Ele abriu esse novo e vivo caminho, e é lá dentro que nós estamos, não porque fizemos alguma coisa para estar lá, mas estamos lá porque Cristo fez tudo por nós. Amém. Ele consumou a obra e nós estamos lá por causa de Cristo. Então só aqueles que têm seus corações confirmados por graça, é o que ele disse nesse último trecho, antes do versículo 18, só os que têm os corações confirmados por graça, que reconhecem que os únicos sacrifícios que eles podem oferecer para Deus são ações de graças, nada mais. Eles só podem estar diante de Deus agradecendo: Senhor, muito obrigado por essa tão grande graça, tão grande salvação. Esse é o sacrifício que podem oferecer. Mas ele diz também que no versículo 16 existe um outro sacrifício que Deus se agrada, que é a cooperação mútua. É quando os irmãos se amam, quando eles estão amalgamados com a igreja local e estão servindo uns aos outros, participando das necessidades uns dos outros. Isso também é uma forma de adoração, é sacrifício aceitável a Deus, como ele diz no versículo 16. Então, 2 sacrifícios só nos resta: gratidão a Deus. Amém. E serviço aos irmãos da igreja local. Só isso. Ações de graças e cooperação mútua. Só esses podem comer no verdadeiro altar de Cristo. Só esses. Hoje, no encerramento dessa carta magnífica aqui, nós acompanhamos ela em detalhes. O autor faz então seus últimos rogos às igrejas dos hebreus, e também ele faz um rogo a Deus pelos irmãos hebreus. Ele pede oração, ele roga às igrejas algumas coisas e também roga a Deus por eles. Vamos então ver 6 partes. Nós dividimos esse estudo dessa manhã. Primeira parte, ele pede oração por ele mesmo e pelos outros companheiros dele, que também são guias. Versículos 18 e 19, ele pede que a igreja rogue, clame ao Senhor. Versículos 18 e 19. Segunda parte, ele mesmo ora por crescimento, por amadurecimento deles, dos irmãos. Versículos 20 e 21. Agora ele que faz uma oração. Terceira parte, ele roga para que eles, os hebreus, suportem essa palavra de exortação, aceitem o conselho dele, os ensinos dele, humildemente. Então, terceira parte, ele pede para os hebreus serem humildes e suportarem a sua exortação. Quarta parte,
Ele compartilha boas novas com os irmãos, versículo 23. Ele traz boas novas, ele entende que boas novas também fazem parte de um enriquecimento da igreja, de um fortalecimento da igreja, de um encorajamento da igreja, não só más notícias, mas também boas notícias. Compartilhem boas notícias. Quinta parte, ele aproxima as igrejas que estão distantes e aquece a comunhão, versículo 24. Ele diz que ali outros irmãos tão distantes estão também mandando abraços para a igreja dos hebreus. Em última parte, sexta parte, ele abençoa os irmãos com graça. Versículo 25. A graça seja com todos vós. Amém. Parece tão simplista, mas é tão poderosa essa oração. A graça seja com todos vós. Que poder, que desejo. Então vamos lá, versículos 18 e 19. Aqui a oração, ele pede para que os irmãos, os hebreus, orem por ele. Provavelmente o autor aqui está trazendo ainda, vinculado com o último trecho que ele explicou, e especialmente o versículo 17, provavelmente ele está dizendo assim: olha, obedeçam aos vossos guias, e eu como também um guia de vocês, obedeçam-nos, para que façamos isso, a obra de um guia, de um pastor, de um presbítero, de uma maneira que seja branda, que seja mais leve, porque nós vamos prestar conta diante de Deus. E por causa disso, do peso dessa missão, por causa da responsabilidade dessa missão, orem por nós. Orai, versículo 18, orai por nós, guias de vocês. Orem pelos seus líderes, né? Ele diz assim, nesse mesmo raciocínio do versículo 17, onde ele ordena a obediência e submissão, agora ele também pede orações, para que todos os guias, né, orai por nós, veja, por todos os guias, né, inclusive por ele mesmo. E aqui a gente percebe que ele deveria ter sim um vínculo com aquela igreja, porque ele diz, versículo 19, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Aqui nós não temos a razão porque ele estava ausente da igreja local, onde os hebreus se reuniam. Nós não entendemos, nós não temos essa... Ele não deveria estar preso, porque depois ele diz que quando Timóteo já foi liberto da prisão. E quando ele for ter com vocês, eu também quero ir junto. Quem está preso não pode programar o dia de amanhã, né? Ele não sabe se a polícia ia soltar ele, se os romanos iam libertá-lo. Então ele não estava preso. Mas algum motivo, o motivo que nós não sabemos, ele estava ausente da igreja local. Mas ele diz, orem por mim. Primeiro, porque nós temos boa consciência, estamos persuadidos disso, desejando em todas as coisas viver dignamente. Nós temos boa consciência de que tudo que nós ensinamos para vocês é o verdadeiro evangelho. Que nós, apesar das nossas limitações, pecados e erros, nós estamos procurando ser fiéis nos ensinos. Então nossa consciência, até onde nós podemos examiná-la, ela não nos condena diante de Deus de termos ensinado coisas erradas para vocês. Por isso orem por nós. E orem também para que eu possa voltar logo para casa e estar com vocês. Para que eu possa voltar para casa. Então, o motivo deste pedido de oração é que eles, os líderes da igreja, tinham convicção de não estarem ensinando nada fora do verdadeiro evangelho de Cristo. E nem vivendo indignamente diante de Deus. Tudo que ele ensinou e ele mostrou, também tem peso aqui. Da mesma maneira que ele diz, olhem para os vossos guias, ele estava se comprometendo também. Ele estava dizendo assim, quando vocês olharem para os vossos guias, eu, como vosso guia também, eu estou aqui comprometido com Deus. A minha vida serve de modelo para vocês. E alguém chegar e falar isso para uma igreja, diante de um Deus santo, 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 é um peso muito grande. É uma responsabilidade que não tem tamanho. Tipo assim, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Quem é suficiente para isso, amados? Que ousadia desse homem. Nós temos consciência de que somos seguidores de Cristo.
Obviamente, quando ele diz isso, ele não está dizendo assim, eu já sou perfeito e não erro mais. Não, ele não é um fariseu. Mas ele reconhece que apesar de ser quem ele é, a graça lhe basta. E por isso ele ama o Senhor, serve os irmãos com alegria. E até onde ele pode ver com seu coração, nada o condena diante de Deus. Então, ele faz esse rogo. Aqui então a primeira parte, ele está pedindo oração, que a igreja esteja intercedendo pelos guias, por todos os guias, inclusive ele, porque eles têm sido fiéis às Escrituras, fiéis à igreja, e eles têm vivido de conformidade com aquilo que eles pregam, eles têm vivido de acordo com os seus ensinos, porque o presbítero, ele não somente ensina e depois ele não cumpre aquilo que ele ensina, pelo contrário, ele é o principal espelho daquilo que ele prega. Ele é o testemunho, a sua vida pessoal, a sua vida particular, a sua vida familiar é o endosso daquilo que ele prega. Ele está assinando com a sua própria vida e conduta aquilo que ele ensina. Na igreja cristã legítima não há lugar para hipocrisia, não há lugar para hipócritas. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que aquele que se coloca na posição de presbítero, ele está lá porque ele chegou num patamar de perfeição plena e eterna. Hoje ele pode estar bem com Deus, amanhã ele pode falhar e pecar. O importante de ser, como nós aprendemos quando estudamos, não sei se os irmãos têm estudado as pregações que nós temos colocado sobre presbíteros, na ICCG, no grupo de WhatsApp, mas ali você vai chegar no ponto que Paulo ensina sobre o presbítero tem que ser irrepreensível. Você vai estudar ali, que irrepreensível não quer dizer totalmente isento de culpa, pecado ou erro, ou falhas. Ele é imperfeito, porém, no momento em que ele percebe que está errado, ele é exortado pela igreja, ele é exortado pela esposa, ele é exortado, acima de tudo, pelo Espírito de Deus em seu coração. Ele se quebranta, se arrepende, e uma vez que ele é lavado pelo sangue de Cristo, ele pode dizer como Davi: lava-me com hisopo, e serei mais alvo do que a neve. Já não tem mais nenhum pecado, porque ele foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo. 1 João também fala sobre isso. Quando ele se arrepende, anda na luz, confessa os seus pecados, então o sangue de Jesus é suficiente para lhe purificar de toda injustiça. Toda injustiça. E naquele momento, então, ele está diante de Deus, apesar do seu coração contrito, quebrantado e enojado por si mesmo, diante de Deus, ele está de forma irrepreensível. Ele é um justo aos olhos de Deus. Então, a primeira parte é essa. Eles pedem oração. Vejam, ele é um homem de oração. A humildade desse homem. Alguns consideram até que ele poderia ser um dos apóstolos. Nós não sabemos quem é o escritor. Mas o que nós sabemos está mais contido aqui nesses últimos versículos do que em toda a carta. Ele começa a carta nem se apresentando e nem dizendo para quem ele escreveu a carta. Ele começa dizendo: ora, tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falam pelo Filho, nos falou pelo Filho. Então ele começa a falar sobre Jesus. O assunto dele é urgente. Qual é o assunto dele? Jesus. Ele quer que a igreja veja Jesus, não ele, mas Jesus. Agora no fim ele dá algumas dicas de quem ele é, Então a gente percebe que primeiro ele é um homem humilde, apesar de ser um homem totalmente teológico, de uma teologia profundíssima. Um dos livros mais difíceis das Escrituras, das cartas do Novo Testamento, é a carta aos Hebreus. A profundidade teológica dele, principalmente a junção do Velho com o Novo Testamento, são encantadoras e difíceis. E apesar disso, ele é humilde e chega e fala: orem por mim, eu preciso da oração da igreja. Tem misericórdia de mim, igreja, e intercedam por mim, para que eu possa voltar para casa logo. Então, primeira parte é esse aí. Segunda parte, versículos 20 e 21, agora ele faz oração. Aqui temos então uma oração, mas vejam, não só uma oração simples, mas uma oração carregada de doutrina, carregada de teologia. Olha o que ele diz: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, o supremo pastor,
pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Ele termina com uma doxologia, com uma adoração. A ele seja toda a honra e toda a glória. Amém. A ele quem? Jesus. O assunto da carta inteirinha, Jesus. A ele seja a glória para sempre. Então a oração do autor é que a igreja pudesse crescer espiritualmente. A membresia precisa crescer espiritualmente. Dar alimento para o rebanho é uma coisa, é a missão do pastor. Alimentar as ovelhas é uma coisa. Agora, as ovelhas terem apetite para comer aquele alimento, depende de Deus. Então ele ora: Deus, ó Deus da paz, faz com que eles possam crescer, se aperfeiçoar no bem, comendo alimento, sendo maduros espiritualmente, deixando as coisas de menino, deixando as coisas que para trás ficam, avançando para o alvo, crescendo, amadurecendo. É esse o desejo de todo líder, de todo pastor, de todo mestre. É o desejo que os seus discípulos, que suas ovelhas cresçam, possam assumir posições também, às vezes até mais profundas, teologicamente falando, espiritualmente falando, do que ele mesmo. É o desejo de todo pai que o seu filho cresça e seja melhor do que ele. É o desejo de todo guia. Então aqui ele pede: Senhor, que eles cresçam, sejam aperfeiçoados em todo o bem, para cumprir a sua vontade. Agora presta atenção. Ele está orando aqui, ele sabe que isso só acontecerá se o Espírito Santo operar neles. Ele diz, versículo 21, operando em vós o que é agradável diante dele. Dele aqui, essa operação. Vejam, aqui nessa oração, versículos 20 e 21, você vê a presença da Trindade. Ele ora ao Pai, Deus da paz, por intermédio do sangue da aliança de Jesus, que abriu esse novo e vivo caminho, para que o Espírito opere neles, e eles assim cresçam na graça e no conhecimento de Jesus. Então, pelo sangue da nova aliança, tenham então essa paz com Deus, ou seja, reconciliados com Deus Pai, por meio do Deus Filho, o Deus Espírito Santo poderia agora então transformá-los totalmente para serem aperfeiçoados e agradáveis a Deus. Então aqui ele faz um resumo de tudo que ele quis mostrar durante a carta inteirinha. É um resumo. Ele mostra ao longo de toda a carta, já não é mais pelo judaísmo, já não é mais pelos sacrifícios de animais, já não é mais pelo antigo tabernáculo. Cristo é maior do que os profetas, Cristo é maior do que os anjos, Cristo é maior do que a lei, Cristo é maior do que os sacrifícios feitos no tabernáculo. Ele é maior do que o próprio tabernáculo. Cristo é maior do que tudo. Então é isso que ele está mostrando aqui, através de Jesus Cristo. Por isso agora então, olhando para Jesus, que foi o assunto de toda a sua carta, que abriu o novo e vivo caminho para que eles pudessem estar na presença do Pai, ele olha para esse Jesus, que foi o alvo de toda a sua carta, e só tem uma coisa a ser feito: dar glórias. Ele não pode fazer mais nada. Ele olha para essa maravilhosa graça, para essa tão grande salvação, concluída e consumada por um único homem, 100% homem, 100% Deus, que se entregou por eles na cruz. Olhando para essa pessoa, ele se prostra e diz assim: a ele seja a glória para todos sempre. Amém. Ele dá glórias a Jesus Cristo. Se você pega o capítulo 10, que nós já vimos, versículos 19 a 22, ele está mostrando exatamente isso. Nós só podemos estar na presença do Deus Santo, 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 por intermédio de alguém que pudesse fazer justiça por nós, porque nós não tínhamos justiça suficiente para adentrarmos além do véu. Mas ele diz no versículo 19 do capítulo 10, tendo, pois, irmãos, intrepidez, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus,
pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Ele quer colocar os irmãos de novo na presença de Deus, corandeu. Ele quer colocar os irmãos de novo ali na presença de Deus, mostrando que foi através de Jesus Cristo que abriu esse novo e vivo caminho, que nós temos paz com Deus. Irmãos, a maior riqueza de um ser humano é ter paz com Deus. Não é acumular riquezas nesse mundo. Não é ter uma família totalmente ordenada. Essas coisas são boas, é verdade. Ter um bom casamento, ter um bom cônjuge. Nós desejamos todas essas coisas. Filhos obedientes. Nós desejamos tudo isso. Conviver numa igreja onde não tem bagunça, difícil. Onde não tem problemas de relacionamento, eu acho que não existe mais. A gente quer, né? Gostaria de ter isso. Mas essas não são as maiores bênçãos. A maior bênção de todas é o que Jesus conseguiu. Ele clamou lá na cruz, tetelestai, e diz: está pago, está consumado. Ou seja, você agora pode estar na presença de Deus. Você tem paz com Deus. Irmãos, a pior coisa, por outro lado, é você ter tudo isso aqui na terra, mas não ter paz com Deus. Estar distante de Deus, se enganar com as riquezas, se enganar com os bens materiais e achar que tudo isso é bênção. Não, isso não é bênção eterna, são coisas boas, bênçãos materiais que se findarão um dia, que acabarão um dia. A traça vai corroer, o fogo vai queimar, o ladrão vai roubar. Mas o tesouro no céu é você ter paz com Deus. Paz com Deus. Então ele olha para esse Jesus e dá glórias a ele. Ele adora a Jesus. Então aqui está a oração simples do autor, embora carregada de teologia, é que os irmãos cresçam. Cresçam como? Sabendo que eles já podem entrar e têm uma aliança eterna com Deus. Isso chama-se graça. Eles têm uma aliança eterna que nunca será quebrada, independentemente da placa da igreja onde ele reúne, independentemente da sua conduta, independentemente de quem ele seja, de quem ele vai fazer ou não. Irmãos, ninguém é salvo por obra alguma, nem antes e nem depois. Irmãos, nós temos graça. Como que nós chegamos? Nós cantamos agora, é por graça que nós chegamos lá. Ah, mas eu ouvi um evangelho aí que eu não tenho certeza se é certo ou errado. Ah, mas você crê em Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor da sua vida? Sim, eu creio. Então isso é graça. É essa graça que vai te colocar lá na glória. A gente gosta muito de citar o caso do ladrão da cruz. E ele é de fato algo extraordinário, mas a graça faz coisas extraordinárias, que você nem imagina. No último instante, ele não teve como escolher, eu quero congregar na presbiteriana, ou na batista, ou numa congregacionalista, eu quero congregar numa igreja boa, onde o evangelho seja. Ele não teve tempo para nada disso. A única coisa que veio no coração dele é: eu creio no Senhor. Senhor, tem misericórdia desse pecador. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ele primeiramente creu e chamou Jesus de Senhor. Ele creu que Jesus era Deus encarnado. Foi o suficiente para ele, dali alguns minutinhos, porque Jesus maravilhosamente diz para ele assim: certamente, daqui a pouco estarás comigo no paraíso. No paraíso. Então isso é graça. Muito bem. Versículo 22 agora, ele faz um novo rogo aqui. Ele faz um apelo. Um outro rogo aqui que o autor faz é para que a igreja fosse humilde o suficiente para aceitar essa mensagem de repreensão. Ele diz assim: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Ele está querendo dizer o seguinte: irmãos, eu fui duro com vocês, eu sei.
É como se ele quase estivesse pedindo perdão por ter sido tão firme na carta. Principalmente capítulos 5 e 6. Ele chama aqueles irmãos de crianças, de imaturos, já eram para ser mestres e não eram ainda, pelo tempo decorrido, já era para estar ajudando os outros e ainda precisava de cuidados infantis ainda sobre eles. E ele chega a dizer que há uma possibilidade de muitos ali serem apóstatas. No capítulo 6 ele diz isso, porque se vocês não crescerem, a apostasia jaz à porta. Então, ele foi duro em muitas passagens. E ele então chega agora e diz assim: tudo que eu falei para você, eu tenho para vocês, como ele diz no versículo 19, tenham boa consciência. Eu não fiz isso para meu próprio proveito, eu não fiz isso para arrancar dinheiro de vocês, eu não fiz isso para me enriquecer como seu pastor, eu não fiz isso para tirar proveito e ter vantagens e ser, digamos assim, dominador do rebanho, para ter as ovelhas nas minhas mãos, ajeitando do jeito que eu quero, como um tabuleiro de xadrez. Eu não fiz isso. Eu tenho boa consciência diante de Deus. Então suportem a minha palavra de exortação, porque eu fiz isso por amor de vós. A carta é carregada de amor pastoral, e o amor pastoral precisa, muitas vezes, ser firme, ser duro, ser exortador no sentido de repreender aqueles que estão entrando no caminho do erro, senão não é pastor. O pastor que é pastor usa cajado e vara. O pastor que é pastor ama as ovelhas, como o próprio autor diz aqui, como Deus ama seus filhos. E no capítulo 12 de Hebreus, ele diz que a prova de que você é filho amado de Deus é porque Deus te disciplina, corrige, repreende. O pai que não repreende seu filho é um mau pai, ou aquele filho não é filho legítimo, e o pai não tem nenhum interesse, a mãe não tem nenhum interesse com aquela criança, não é legítimo, é filho do vizinho. Mas quando o filho é filho dele, ele disciplina, porque o ama. Então aqui ele está dizendo assim: suportem isso, meus irmãos, sejam humildes. Queridos, como isso falta nos nossos corações nos últimos tempos. Irmãos, como o aconselhamento está totalmente fora de moda dentro da igreja. Como que a gente é tão soberbo ainda e acha que consegue se virar sozinho. Muitas vezes, porque o que eu vou ouvir pedindo um conselho para o mais velho, não é justamente o que eu gostaria para a minha vida. Então, sabendo que eu vou ser exortado, ou vou receber um conselho que não é tão bom assim, ou seja, eu não vou fazer a minha vontade, eu não vou buscar conselho, eu me viro sozinho. Irmãos, como a igreja sofre com isso? Porque lá na frente você vai quebrar a cara, e teu guia vai quebrar a cara junto com você. Não que ele vai sofrer o dano eterno, você vai, por causa da sua decisão, mas ele vai fazer o trabalho gemendo, diz o versículo 17, porque ele quer o teu bem, e por dureza do seu coração, por soberba do seu coração, por ser um filho rebelde, você não quer acompanhar o conselho dos mais velhos. Você rejeita e não suporta a palavra de exortação dos seus guias. Você nem vai buscar conselho do seu guia. Então essa situação é muito terrível. Provérbios capítulo 15, 31 e 32 diz assim: os ouvidos que atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios tem a sua morada. 32, o que rejeita a disciplina, menospreza a sua alma. Não é a alma de quem está disciplinando, é a sua própria alma. Porém, o que atende à repreensão, adquire entendimento. Seja humilde. Joga a sua soberba fora, o seu orgulho fora. E entenda, Deus nos colocou no meio de um povo, onde Ele vai levantar mulheres e homens sábios, para nos acompanhar, para nos guiar, para nos pastorear, para nos aconselhar. Aí você olha para eles e fala assim: mas eles erraram tanto, mais do que eu. Sim, e aprenderam com o erro, não é?
foram vacinados por causa do vírus que entrou dentro deles, fez a doença, mas agora eles têm anticorpos suficientes para repartir um pouquinho com você. Eles ganharam sabedoria, nem sempre acertando sempre, mas por causa dos erros, das marcas de Cristo em suas vidas, eles podem dizer para você: querido, querida irmã, querido irmão, não entre por esse caminho, eu entrei e não deu certo. Eu tenho muito para te ensinar. Dá-me o teu coração, filho meu. Às vezes os guias estão assim: dá-me o teu coração, ovelha. Busca conselho do Senhor. É Deus que assim fez com a igreja. Isso não é invenção humana. Ele usa guias para guiar a igreja. Ele levanta homens sábios para guiar a igreja. Seus presbíteros e diáconos estão aqui para isso. Então suportem essa carta. Por quê? Porque eu tenho muito mais para falar ainda de Cristo. Ele diz: eu falei só um pouquinho. Nós não concordamos com o autor, não é mesmo? Eu não concordo. Irmão, você foi profundo. 13 capítulos de pura teologia profunda. E você me diz agora, no versículo 22, que eu escrevi resumidamente. Eu não sei como é que é o nome dele, mas eu vou ter que falar para ele: como assim o autor de Hebreus? Gente, deu um trabalho para estudar aquela carta. E você diz que escreveu resumidamente. Sabe qual é a resposta dele? Ele vai dizer assim: isso não é nem um fio de cabelo do seu Redentor. Você não conheceu nada a respeito do seu Redentor ainda. Aquilo foi só um breve antipasto, né? É antipasto que fala da grande refeição que vem depois, né? Eu só estou mostrando um pouquinho sobre o teu Cristo. Você não sabe ainda o que você vai conhecer dele na eternidade. Eu escrevi resumidamente. Tem muita coisa ainda para aprender de Jesus, sobre Jesus. Essa é a terceira parte. Quarta parte, versículo 23. Agora ele compartilha boas novas com os irmãos. Esse escritor estava em Roma, na Itália, ele vai dizer no versículo 24, ele estava na Itália, acompanhando Timóteo. Ele diz ali que ele estava do lado de Timóteo. A gente pode perceber também, conhecendo um pouco mais desse autor, a gente pode conhecer também que, além de ser um homem de oração, ele era um homem que poderia estar muito próximo de Paulo, não é? Vocês não entendem assim? Se ele conhecia Timóteo, e Timóteo era o braço direito de Paulo, e Timóteo estava preso, mais ou menos, não sei se Paulo já tinha sido martirizado, mas provavelmente ele recebeu muita instrução de Paulo. Então era um homem muito próximo ali daqueles irmãos que estavam juntos com Paulo, principalmente Timóteo, né? Mas no versículo 23, eu estou no 23, né? Isso, ele traz uma boa notícia. Olha, Timóteo, lembra de Timóteo? Lembra o braço direito de Paulo? Vocês lembram dele? Aquele que foi o sucessor de Paulo, que Paulo instruiu tanto Timóteo para ser o seu sucessor. Pois é, a polícia soltou ele. Ele diz: notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Ele está na rua. E com ele, se ele vier logo para cá onde eu estou, provavelmente em alguma região da Itália, eu vou com ele ver vocês. Eu volto para casa e vou levar ele pregar para nós aí. Eu vou levar Timóteo para estar conosco. Isso chama-se boa notícia. Irmãos, boa notícia também faz parte da vida cristã. Boa notícia anima. Como é difícil às vezes a gente ficar perto de pessoas que só têm de reclamar de tudo. Se chove é porque está chovendo, se faz sol é porque está quente, e se não faz nem sol nem chuva, está nublado, é porque está escuro o tempo, e assim vai. Tudo é motivo de reclamação. Porque a comida está com muito sal, a comida está sem sal. Irmãos, quem gosta de ficar perto de uma pessoa que só resmunga? O que isso edifica? Eu não estou dizendo que sejamos falsos e não digamos a verdade. Presta atenção. O crente não foi feito para ser hipócrita, é verdade, mas ele também não foi feito para ser um portador de más notícias só. Ele foi chamado para ser sal e luz, para levar boas novas para os outros, para levar boas notícias.
Então, quando você diz assim, nossa, a Coca-Cola está quente hoje, que coisa chata, aí você tem que dizer assim, oh, mas graças a Deus tem Coca-Cola hoje. Veja o lado bom em todas as coisas, irmãos. Deus sempre tem um bom propósito em tudo. Então ele leva essas boas notícias, ele entende que ele queria contar isso para os irmãos. Veja, ele nem esperou para fazer surpresa, ele poderia fazer assim, ó, vou fazer surpresa, Timóteo está solto, eu não vou escrever nada para eles nessa carta, vou deixar eles, sem saber, e vou fazer uma surpresa. Quando chegar lá na igreja dos Hebreus, o Timóteo vai estar comigo. Ele não aguentou, ele falou assim, eu preciso contar isso para eles. Timóteo está solto. Timóteo está solto. Então, boas notícias também fazem parte da nossa vida. Versículo 24, ele diz, saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Vocês sabem quem são os santos aqui? Os santos são os irmãos, os eleitos, aqueles que fazem parte da vida da igreja. Presta atenção, santo não quer dizer perfeito, como no catolicismo. Santo quer dizer alguém que Deus separou para ser da família dele. Esses são santos. Santos também tem a ver com uma vida reta diante de Deus, não é? Sim, tem a ver. Mas veja, santo tem muito mais a ver como aquele que Deus escolheu, do que como aquele que Deus escolheu porque ele era bom. Não, isso não é santo. Deus escolheu. E por conta que Deus escolheu, separou, santificou, então ele é obediente por causa de já ser eleito. Então, ele agora traz as saudações e termina o versículo 24 dizendo, os da Itália vos saúdam. Ele está dizendo assim, olha irmãos, a igreja italiana aqui, a igreja que está aqui em Roma, na Itália, vamos supor que ele estivesse em Roma, porque Timóteo estava preso em Roma. Então, se ele está sabendo alguma coisa de Timóteo, talvez ele estivesse em Roma, na Itália. E quando ele recebe essa notícia, então agora ele fala assim, os da Itália vos saúdam. Ele está querendo dizer assim, a igreja aqui da Itália conhece vocês só de ouvir falar. Eu contei tudo a respeito de vocês. E eles estão mandando um grande abraço para vocês. Eles estão mandando um beijo no coração de vocês. Eles estão saudando vocês. O que o autor faz aqui? O autor aproxima as igrejas. Ele entende que a comunhão entre as diversas igrejas locais é saudável também. Então veja, além de boas notícias, além de oração, além de doutrina, além da intercessão, além das boas novas que fortalecem o nosso ânimo, a proximidade da comunhão também faz parte para que a gente não desanime. Então nós temos comunhão dentro da igreja, mas também temos comunhão com outros irmãos de outras igrejas. Isso é saudável. Não podemos fechar só entre nós e dizermos só a ICCG é a verdadeira igreja de Cristo. De jeito nenhum. Nós temos muitos irmãos muito melhores do que nós, que podem nos ensinar muito. Nós apreciamos, por exemplo, quando nós temos um evento como esse, que graças à misericórdia de Deus, Deus tem permitido uma vez por ano estarmos lá na Conferência Fiel. E lá nós vemos gente de todas as igrejas. E somos abençoados e abençoamos todos esses irmãos. E como é boa a comunhão dos santos, como é agradável. Isso nos fortalece. Então aqui ele aproxima as igrejas, ele entende isso. Em último lugar, versículo 25, a última parte, ele abençoa a igreja com uma única coisa, graça. Por fim, a oração e bênção final do autor. E ele não poderia acabar então de forma nenhuma, ou não poderia terminar essa carta de uma forma mais amorosa e mais poderosa do que desejar para eles graça. A graça de Deus que estivesse com todos eles. Ele está olhando aqui, eu me lembrei do texto quando Paulo passa por uma crise terrível e ele chama aquela crise de espinho na carne. E ele pede para o Senhor tirar, ele ora 3 vezes para o Senhor, tira de mim, Senhor, esse espinho. O Senhor não tira, pelo contrário, o Senhor chega para ele e diz assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça te basta.
Então, não tem uma oração mais poderosa, um desejo mais amoroso do que desejar graça para a igreja. A graça é o poder do Espírito Santo em nós, que nos capacita a não apostatarmos, a não abandonarmos a igreja, a não deixarmos Cristo. A graça é a ação do Espírito Santo que nos mantém firmes na fé, apesar das dores, lutas, perseguições e tragédias das nossas vidas, do nosso país, da nossa nação, da nossa igreja e da nossa família. A graça é o que nos sustém ligados a Cristo, apesar de nós não sermos desse mundo, e esse mundo então é hostil a nós. A graça é o que mais precisamos para continuar. É graça que nós precisamos para continuar. Então, ele não poderia falar de uma maneira mais amorosa e desejar algo melhor para eles do que graça, entendendo, como nós vimos desde o início da carta, que essa igreja dos Hebreus era uma igreja que estava já com o pé fora da igreja, por assim dizer, já estava quase deixando a fé em Jesus Cristo, por causa da grande perseguição que eles estavam sofrendo, e eles então chegaram a um ponto de dúvida: será que compensa continuar seguindo a Cristo? Será que compensa continuar nessa mesma fé em Jesus? Diante de tanto sofrimento, tanta perda, tanta dor na nossa vida? Então o autor diz: sim, compensem muito, porque esse é o verdadeiro caminho que vai te levar para a glória, que vai te levar para Cristo. E mais do que isso, guarde no seu coração, o guia, e aqui eu não estou falando de presbítero humano não, o guia, que vai levar a mim e a você para Deus, chama-se Jesus. Aqui ele diz no versículo 20, Ele é o Senhor, o grande pastor das ovelhas. Você e eu não estamos sozinhos. Teu presbítero vai falhar, teu diácono vai falhar, teus irmãos vão falhar, teu pai vai falhar, tua mãe vai falhar, teu marido vai falhar, tua esposa vai falhar, teu filho vai falhar. Todo homem falha conosco, e nós falhamos com todos. Mas Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, não vai falhar. Ele está conosco. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O grande pastor não abandona as ovelhas. Os pequenos às vezes sim. Às vezes se acovardam. Às vezes ficam doentes. E sempre morrem. Jesus Cristo não. Jesus Cristo é sempre, hoje, ontem e eternamente. Ele é o supremo pastor. Você tem esse pastor, querido. E não importa o que vai acontecer amanhã no mundo, no Brasil, na política, não importa. Importa que acima de tudo que acontecer nisso está Jesus. Ele é o Senhor do universo. Ele é o Senhor do mundo. Ele é o supremo pastor das ovelhas. Nós temos responsabilidade, sim, como homens, de fazer o que é certo. Mas isso não garante que tudo vai dar bem. Mas uma coisa é garantida: o grande pastor das ovelhas, aquele que fez aliança entre você e Deus pelo seu próprio sangue, o sangue da aliança, como ele diz no versículo 21, versículo 20. Esse aqui não vai falhar com você. Não vai falhar com você. O que a gente conclui então desse trecho? Concluímos que o autor desta carta tinha uma convicção muito forte que os meios de graça são absolutamente necessários para manter a igreja viva e perseverante. Vejam, Deus opera na igreja e mantém a igreja viva e perseverante na fé pelos meios de graça. Não é assim. Deus opera através de seus meios de graça. Quais são? Vamos recapitular. Ao longo de toda a carta, o que nós aprendemos? O grande meio de graça é uma doutrina robusta, centralizada em Cristo. O ensino robusto, doutrina robusta, pregações robustas, fortes, alimento poderoso, centralizado em
Jesus Cristo. Segundo meio de graça, uma vida constante de oração e intercessão. Orar sem cessar. Isso é poderoso para nós, é poder para nós continuarmos. Terceiro meio de graça, ter uma igreja que tenha uma liderança fiel, não por causa dos homens, mas por causa de Deus colocar aqueles homens para nos pastorear. Isso é bênção. Ter presbíteros bíblicos, ainda que limitados, é uma bênção para a igreja, é um meio de graça. Ter guias é uma bênção. Guias, uma liderança com ensino fiel e uma vida comprometida com Deus. E também uma liderança que aplica a disciplina eclesiástica. Pregar é bom, mas às vezes precisa usar a vara. Isso é amor. Uma igreja que não pratica a disciplina eclesiástica é uma igreja que está fadada a ser extinta. Quarto meio de graça, encorajamento através de boas notícias e dos feitos de Deus no mundo governado por Ele. O mundo é governado por Ele. Saber que Deus está operando em outras igrejas, trazer boas novas. Veja, você passa por lutas, é verdade, mas dizer só comunicar as lutas. Eu sei que de vez em quando Deus dá um bálsamozinho para você. Compartilhe isso conosco, por favor. Isso nos motiva, porque nós estamos orando para que Deus abençoe cada um dos seus lares, dos nossos lares. Quando você tiver uma boa notícia, não guarde só para você não. Conta para mim, eu vou ficar muito animado. Eu vou compartilhar com você. Da alegria. A Bíblia diz, chorai com os que choram, mas também alegre-se com os que se alegram. Compartilhe as boas novas conosco, querido. Nós não vamos botar olho gordo na sua bênção. Você acredita nisso? Nós vamos abençoar você e dizer para Deus, Deus, obrigado por ter abençoado meu irmão e minha irmã. Obrigado por ter restaurado aquele casamento. Obrigado por ter trazido de volta aquele filho rebelde para aquela mãe que tanto chorava por ele, para aquele pai que orava constantemente por aquele filho. Pai, obrigado porque o Senhor deu um novo emprego para aquele meu irmão, minha irmã, que estava desempregado, hoje ele pode sustentar sua família de novo. Pai, obrigado porque o Senhor preparou uma casinha para aquela irmã, para aquele irmão que não tinha onde morar. Pai, obrigado porque o Senhor prometeu que ainda que nós caminhássemos 40 anos pelo deserto, seus sapatos e suas roupas jamais se envelheceriam. Fala isso um para o outro. Eu não tenho o que eu quero, mas o que eu preciso, Deus me deu. Dê graças a Deus por isso. E compartilhe essa gratidão com seu irmão que está às vezes desanimado. Isso é meio de graça também. Quinto meio de graça, comunhão saudável entre os irmãos de várias igrejas bíblicas. Não só entre nós, mas também conversar com gente de fora, saber o que Deus está fazendo lá na família do outro irmão que congrega lá numa outra igreja lá tão longe. Isso faz bem para a nossa alma. Em último lugar, eu pus como meio de graça também, mas é a principal. Confiança na graça de Deus e não no poder do homem. Nós confiamos em Jesus Cristo. Não que nós não confiemos nos nossos líderes, confiamos. Mas nós sabemos que eles são falhos. Mas nós confiamos no guia deles, no pastor deles, que também é o nosso pastor supremo, Jesus. Confiamos na graça de Deus. Outra coisa que nos encoraja para perseverarmos na fé, que nos encoraja a não apostatarmos, apesar das lutas terríveis, é manter boa consciência para com Deus, como ele dá o exemplo aqui na carta. Manter boa consciência diante de Deus. Como que eu faço isso? Como é que eu mantenho uma consciência boa diante de Deus? Em primeiro lugar, o principal é entendermos que temos paz com Deus somente por meio de Jesus Cristo, e não por nossos méritos, ou por estarmos praticando boas obras sempre, não, porque nós não conseguimos praticar o bem sempre, mas nós temos boa consciência diante de Deus, por causa do sangue de Jesus, que nos abriu um novo e vivo caminho. O que Cristo consumou na cruz, está consumado. Ele me colocou na presença do Pai, não porque eu vou praticar todas as coisas certinhas daqui para frente.
Ele me colocou na presença de Deus, além do véu novamente, na presença do Deus Santo, como um filho agora, não por mérito meu, mas por graça. Isso me dá boa consciência diante de Deus, pelos méritos de Cristo. Segundo lugar, nós temos boa consciência diante de Deus, e que apesar de podermos estar desfrutando dessa boa consciência, uma consciência tranquila diante de Deus, mas nós estarmos obedecendo à sua vontade, hoje, ainda hoje, até onde nós podemos ver, nós temos que ter a consciência também de pedir para Deus sondar nossos corações constantemente. Irmãos, às vezes você está assim, hoje eu estou bem com Deus, mas Senhor, sonda o meu coração. Por quê? Porque o meu coração corrupto pode estar me enganando. Pode ser que eu esteja achando que eu estou bem na fita diante de Deus, né? Mas não estou. Então, Pai, sonda o meu coração. Esse tipo de oração também nos coloca na presença de Deus, e apesar de nos colocar numa situação difícil, na luz que pode nos trazer à tona nossos erros e pecados, também nos leva à cura, que nos coloca de novo numa posição de boa consciência diante de Deus. Então, ter boa consciência diante de Deus é uma das coisas que nos capacita a nós continuarmos trilhando o caminho e não apostatarmos, a permanecermos na fé, como o autor tem o desejo aqui de que a igreja permaneça na fé. Então, tenha uma consciência boa diante de Deus. Qual é o oposto de uma boa consciência diante de Deus? É uma consciência cauterizada, uma consciência endurecida, uma consciência onde a palavra de Deus fala a você, e você, apesar de receber aquela palavra, você diz, não, isso não é comigo. Não, eu não estou em pecado. Não, eu não quero ouvir essa pregação. Não, eu não quero receber essa repreensão. Isso é uma consciência cauterizada diante de Deus. O oposto disso é ter um coração macio, né, por assim dizer, um coração aberto, para que quando Deus falar a você, que você errou, meu filho, arrependa-te, e você se arrepende. Isso é um coração manso, isso é uma boa consciência diante de Deus. Ore, Senhor, não deixe endurecer o meu coração. Senhor, não permita que eu venha cauterizar a minha consciência. Permitir que a minha consciência seja cauterizada. Então, enfim, precisamos progredir nas coisas de Deus, precisamos amadurecer e crescer espiritualmente, precisamos nos apegar mais às verdades ouvidas e não desviarmos delas, e nos alimentarmos do genuíno leite espiritual que é a palavra de Deus. Isso nós precisamos para crescer espiritualmente. Existe uma verdade que é absoluta, a palavra de Deus, num mundo de subjetivismo, no mundo de extremo relativismo, tudo é relativo, a tua verdade não é a minha verdade, eu faço o que eu quero, o corpo é meu, eu faço o que eu quero com ele. Irmãos, essa não é a verdade de Deus. A verdade absoluta de Deus está nas Escrituras. Há uma verdade absoluta. No mundo relativista, há uma verdade eterna, e é eterna mesmo. É absoluta, que é a palavra de Deus, onde eu posso ter segurança nela, porque ela não muda. Nenhum tio, nenhum J será tirada das Escrituras, nunca, jamais. Precisamos confiar também mais na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, do que em nós mesmos, ou do que em qualquer outro homem. Às vezes a gente fica alienado a pessoas, às vezes eu acho que o meu presbítero é meu profeta tiracolo, e eu preciso dele para tudo, eu preciso dele até, eu não sei se eu ganhei R$100 a mais aqui, eu não sei se eu compro um saco de feijão, ou se eu conserto a minha bicicleta, vou ligar para o pastor. Não, irmãos, não faça isso. Aprenda a tomar decisões maduras, ainda que você erre, vai ser para o seu aprendizado. Não fique preso nos homens porque os homens erram. Não dê esse privilégio, entre aspas, para os homens, porque os homens vão se ensoberbecer quando eles acharem que você depende tanto dele. Isso faz mal para o presbítero. Confie mais no seu Senhor, no grande pastor das ovelhas. Não estou dizendo para você desconfiar o tempo todo dos seus líderes e pastores, não é isso. Mas saiba que eles erram também. E confie mais no grande pastor das ovelhas, Jesus Cristo. Por último,
Precisamos nos engajar com mais interesse e mais disposição na vida da igreja local. Quando eu falo igreja local, é a igreja que você faz parte, que você é membro. Então engaje-se nela, para exercitarmos os nossos dons espirituais. Nós estamos aí prestes a fazer uma convocação para novos líderes, não é? Graças a Deus por isso. Existem homens aí desejosos de fazer isso. Mas independentemente da carteirinha, eu achei uma carteirinha. Eu tenho uma carteirinha de pastor aqui. É antiga, não vale mais. Ela não é nada. Se eu não desenvolver o meu dom, eu não posso chegar aqui e dar uma carteirada em vocês têm que me obedecer agora. Está vendo a fotinha aqui? Opa, está de ponta cabeça, agora sim. Eu não posso fazer isso. Mas eu preciso me engajar na igreja para servir vocês. Eu preciso me engajar. Vocês também precisam se engajar na igreja. E eu não digo só homens, as mulheres também. Isso vai te trazer mais consolo para o seu coração. Eu não estou querendo dizer que você tem que ficar enfiado o dia inteiro agora na igreja, não é isso. Mas coloque-se à disposição naquela área, com aquele dom que Deus lhe deu. Eu sei que Deus deu dom para todos vocês. Seja fiel então, né? Não enterre o seu talento e disponha ele para o reino de Deus. Isso também vai evitar que você apostate. Isso também fortalece a nossa alma, enrobustece a nossa fé. Coloque-se à disposição da tua igreja local. E acima de tudo, confie na graça de Deus. Porque quando terminar essa vida, e lá no céu você chegar, vai ter uma multidão de irmãos que vai perguntar para você: como é que você chegou aqui, irmão? O que você vai dizer? E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecador a si mesmo se entregou. Então, foi graça, graça, superabundante graça. Graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmãos, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Senhor, nós agradecemos por Tua graça, Senhor. Tua graça que nos coloca à disposição do Teu reino. E Tua graça que já nos colocou assentados nas regiões celestiais em Cristo. Obrigado por estarmos lá, mas obrigado por estarmos aqui também. Então, enquanto estivermos aqui, usa-nos para a Tua glória e para o bem dessa igreja, Senhor. Usa-nos, desperta-nos para que usemos os nossos dons em prol dos nossos irmãos. E para que o Teu Evangelho seja expandido, não só nesse bairro, não só nessa cidade, mas em todos os confins da terra por onde o Senhor nos enviar. Senhor, que nós sejamos úteis ao Teu reino. Que isso seja mais um motivo de graça, de darmos ações de graças a Ti, e não de nos ensoberbecermos. Então nós dizemos, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Pai, amém.